Chega junto que eu vou lançar a braba. Al Hilal quer resposta do Flamengo à proposta de 107 milhões por Ayrton Lucas. Renato Gaúcho aposta em virada no Maracanã pela Copa do Brasil e usa como exemplo vexame rubro-negro contra a Olímpia pela Libertadores. São Paulo encaminha ofício à CBF questionando pênalti que livrou o Mengão da derrota no templo sagrado do futebol pelo Brasileirão. E reação de jogadores vai contra discurso interno de que não há problemas de relacionamento com o técnico Jorge Sampaoli. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista ao vídeo até o final. E o Flamengo que conseguiu se livrar de mais um vexame no apagar dos refletores na partida de ontem no Maracanã pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mais uma péssima atuação. Flamengo que apresentou muita apatia, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, apesar de desorganizado taticamente, o time pelo menos voltou com brio para a etapa complementar e isso, aliado ao desinteresse do São Paulo, vamos combinar, o Flamengo teve extrema dificuldade para conseguir empatar com um time misto do São Paulo, recheado de reservas e uma equipe que já estava com a cabeça na partida de quarta-feira contra o Corinthians, jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Aliás, por falar em Copa do Brasil, Renato Gaúcho, cuja partida com o Fluminense pelo Grêmio venceu o tricolor carioca por 2-1, falou na coletiva de imprensa do confronto de volta com o Flamengo no Maracanã. E olha, daqui a pouco eu vou falar a respeito. Por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final, sem pular uma etapa sequer. Mas fato é que algumas reações de jogadores vão contra o discurso interno de que não existe problema de relacionamento e nem distanciamento envolvendo os jogadores e o técnico Jorge Sampaoli. Por exemplo, quase todos os atletas foram conversar e abraçar calorosamente o técnico Dorival Júnior, com quem foram campeões da Copa do Brasil e da Libertadores no ano passado. Inclusive, vamos dizer assim, um carinho que poucas vezes é demonstrado para o Sampaoli. Outra situação diz respeito à reação de atletas quando foram substituídos, como a Arrascaeta, por exemplo, o jogador que ficou contrariado em deixar o campo de partida para a entrada de Everton Ribeiro. Eu achava que o Everton Ribeiro tinha que entrar, porque o Flamengo não estava criando nem chutando. Então o Flamengo precisava de mais criatividade no meio-campo para o ataque. Mas eu acho que os dois tinham que permanecer para o segundo tempo. Eu até questionei na transmissão da Fla-Zoeiro TV que somente o fato de o Arrascaeta ter pedido para sair, por alguma lesão, sei lá, sentindo dor ou cansaço, poderia justificar a sua ausência para a etapa complementar, o Flamengo precisando do resultado, já que estava perdendo por 1-0. Gabigol, ao ser substituído pelo Pedro, também saiu contrariado, sequer olhou para o técnico Jorge Sampaoli ao se encaminhar para o banco de reservas. Passou direto, Não houve sequer um cumprimento entre os dois profissionais. E até mesmo no gol do Pedro, que foi um gol importantíssimo. Já nos acréscimos, quando o Flamengo caminhava para mais uma derrota, terceira consecutiva, e a segunda no Campeonato Brasileiro. Enquanto os jogadores do banco de reservas comemoravam o gol do Pedro, o Sampaoli caminhava para o lado oposto. Não que ele tenha como costume comemorar os gols do Flamengo, mas que chamou bastante atenção, principalmente pelos problemas envolvendo o jogador e a equipe técnica do treinador nas últimas semanas. Lógico que isso cria, no mínimo, uma curiosidade. Tanto o vice de futebol, Marcos Braz, quanto o volante Alan, que foi quem conversou dos jogadores com os jornalistas na zona mista, rechaçaram qualquer tipo de problema ou afastamento envolvendo o treinador e os jogadores. O que, logicamente, é bastante previsível. Afinal de contas, não se esperava uma outra postura do Marcos Braz. Afinal de contas, o dirigente não iria colocar lenha na fogueira. Não iria dar declarações que instaurassem uma verdadeira crise interna no departamento de futebol. E o Alan foi pedido do Sampaoli, com quem ele já havia jogado no Atlético Mineiro. Então, não se esperava uma outra declaração. Também do atleta que é considerado um jogador de confiança do treinador. Mas fato é que há sim
um desgaste profundo no ambiente dentro do departamento de futebol do Flamengo. Ainda há muitas tentativas de contornar essa situação que se torna cada vez mais insustentável. Eu mantenho aqui a minha opinião. Para mim não é ser, mas quando, em algum momento, vai se tornar insuportável a permanência de Sampaoli, mesmo com a vinda dos resultados, né? O que não quer dizer que o ambiente vai se tornar mais leve por conta disso. Ele, inclusive, não gostou da pergunta que eu fiz, não. Eu que encerrei a coletiva de imprensa, perguntei para ele sobre a questão do resultado, né? Até que ponto um fracasso diante do Grêmio na próxima quarta-feira pode custar o seu cargo no Flamengo, a continuidade do seu trabalho. Ele falou que eu devia fazer essa pergunta para os dirigentes rubro-negros. É a resposta que eu queria dele. Porque uma coisa, ele chega, não, eu não acredito nisso, a total confiança da diretoria no meu trabalho. Era o que eu espero, vamos dizer assim, o que eu esperava se realmente ele tivesse respaldo. A partir do momento que ele diz que eu não tenho que perguntar isso para ele, tem que perguntar para o dirigente, é porque ele mesmo não sabe se vai ficar, né? Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, o 6 de 6 é parceiro do canal, acredita, valoriza e investe no nosso conteúdo e é um site de palpites, no qual você não paga nada, inteiramente grátis e pode ganhar prêmios incríveis. É muito fácil participar. Vá até o comentário fixado, clique no link da promoção e se inscreva. O cadastro é rápido, fácil e completamente seguro. Uma vez cadastrado, você já pode colocar os seus palpites em cada um dos 6 jogos selecionados por rodada. A nova rodada já está aberta e está rufando. Cravou os 6 jogos? Você pode ganhar até 250 mil. E se ninguém acertar os 6 placares, quem fizer mais pontos na rodada leva 10 mil no bolso. Você não vai perder essa, né? Então se inscreva no 6 de 6, vá ao comentário fixado, clique no link da promoção, se cadastre e já deixe os seus palpites. Quem sabe você não será o próximo contemplado. E vamos demorar para o 6 de 6, que é parceiro aqui do canal e ajuda muito o nosso trabalho. E agora, falando sobre as declarações do técnico Renato Gaúcho. O Grêmio que venceu o Fluminense em casa e com isso, e combinado com o tropeço do Flamengo no Maracanã diante do São Paulo, no empate em 1-1, acabou terminando na vice-liderança da competição, né? Resumindo, a vice-liderança, Flamengo e Grêmio, que ficam revezando na segunda colocação. Fato é que com a vitória do Botafogo, o líder do campeonato ampliou a sua vantagem, que agora é de 14 pontos para o Grêmio, que é o segundo colocado, e de 15 pontos para o Flamengo. São 5 rodadas de diferença, né? Eu continuo acreditando, vocês sabem, pode me chamar de iludido, podem me chamar de lúdico, podem me chamar de lunático, mas eu continuo acreditando. Enquanto houver 1% de chance, eu terei outros 99% de fé. Enquanto houver chances matemáticas, eu continuo acreditando no título do Flamengo, até mesmo com o próprio Flamengo tentando me convencer do contrário, né? Mesmo com o próprio time tentando me convencer do contrário. Eu acredito na mística do manto sagrado. Mas fato é que o Renato Gaúcho falou que não é impossível, é muito difícil, mas não é impossível. E ele citou o fracasso do Flamengo diante do Olímpia com a desclassificação na Copa Libertadores da América, para que a equipe do Grêmio acredite na virada dentro do Maracanã. O Flamengo venceu em Porto Alegre na partida de ida pelo placar de 2-0 e pode perder por até um gol de diferença. Esse poder perder por até um gol de diferença é o perigo. Mas, de qualquer forma, o que me chamou a atenção, eu que estive na coletiva do Renato, logo depois da derrota do Grêmio para o Flamengo, lá na Arena do Grêmio, o discurso mudou. O Renato já havia entregue os pontos, o Renato já havia jogado a toalha. Falou, olha, agora a gente tem que focar no brasileiro e tal, realmente ficou muito difícil, não dá e tal. Já mudou o discurso. Isso é o mais preocupante, porque se ele mudou o discurso, também pode ter mudado a mentalidade dos próprios jogadores do Grêmio, que devem ter se animado e muito com as últimas atuações do rubro-negro. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, 35 mil inscritos é o desafio no canal Flatamar. Meu amigo Giltamar Francisco, conteúdo de primeiríssima qualidade, lives todos os dias. Quando chegarmos a este desafio, né, vamos, entre os que estiverem inscritos dos 2 canais, aqui lá, contemplar
um dos inscritos com uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina você literalmente vestido ou vestida dos pés à cabeça de Flamengo. Mas ó, tem que estar inscrito nos dois canais, hein? E chama a galera. Quanto mais gente chegar e se inscrever, mais rápido chegaremos aos objetivos, com você podendo ser contemplado ou contemplada. E o Al Hilal da Arábia Saudita, que formalizou, isso foi inclusive a publicação da semana passada no diário AS, da Espanha, uma proposta de 20 milhões de euros, que no câmbio atual dá 107 milhões de reais, pelo lateral esquerdo Ayrton Lucas, de 26 anos, e quer uma resposta do Flamengo. Os sauditas querem formalizar o mais rápido possível a contratação do atleta, que foi um pedido do técnico Jorge Jesus, que retornou ao clube que ele comandou antes de vir para o Flamengo e fazer história no comando técnico entre 2019 e 2020. E, logicamente, o Ayrton Lucas, mesmo com o fracasso do Flamengo no Mundial de Clubes, chamou a atenção dos dirigentes sauditas, que desde então monitoram a situação do jogador. Apesar de estar em baixa, não está mais exibindo as boas partidas de outros tempos da temporada, Ayrton Lucas tem números importantíssimos no Flamengo. Em 85 partidas disputadas, já marcou 8 gols e tem 10 assistências, atuando na lateral esquerda rubro-negra. E logicamente que isso vem chamando a atenção até mesmo da seleção brasileira, já que ele constou na última convocação para a seleção. De qualquer forma, o Flamengo não tem intenção de negociá-lo, já que a janela para transferências internacionais está fechada. E dessa forma, o rubro-negro não teria condições, mesmo que haja uma boa venda, e realmente 20 milhões de euros é uma soma, vamos dizer assim, muito acima do que o Flamengo pagou para o Spartak de Moscou, para ficar com o atleta em definitivo, 7 milhões de euros que foram acertados em dezembro do ano passado. Ou seja, o Flamengo estaria negociando o atleta por quase o triplo daquilo que pagou para ficar com ele. Mesmo assim, o Flamengo entende que no mercado atual e dos jogadores que estão livres no mercado, não teria condições de contratar um outro atleta para suprir a saída do Ayrton Lucas, que mesmo em baixa, mesmo estando na descendente, mesmo assim é considerado um dos mais importantes jogadores do elenco rubro-negro. E você, o que acha? O Flamengo vai conseguir manter o Ayrton Lucas? Lembrando que a proposta para o jogador também é considerada irrecusável. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E agora falando sobre a situação do São Paulo. O São Paulo encaminhou ofício à Confederação Brasileira de Futebol, contestando o pênalti que foi marcado em favor do rubro-negro. O Luiz Araújo foi derrubado na área e, com relação a isso, né, foi marcado o pênalti pelo Rafael Klein. Inclusive, boa arbitragem do Gaúcho, hein? Eu gostei bastante, né, da arbitragem do Gaúcho. Houve a verificação do VAR no que se refere ao nascedouro da jogada, o lançamento para o passe para o Luiz Araújo, que poderia estar em condição de impedimento. Mas a constatação é de que ele estaria na mesma linha, o que daria condição legal para a sequência da jogada, e o pênalti, no meu entendimento, foi incontestável. Fato é, lembrando que o árbitro de vídeo foi o Rafael Trace. O que o São Paulo questiona são as linhas que foram colocadas, né? E acabaram ficando sobrepostas as linhas da defesa e do São Paulo e do ataque do Flamengo, né? Segundo o São Paulo, houve uma falha no posicionamento dessas linhas, o que, segundo eles, né, acabou dando condição legal ao impedimento que havia e, portanto, esse lance não deveria ter sido validado, né? Mas e você? O que acha? Isso é choradeira do São Paulo? Aliás, o São Paulo está fazendo o que o Flamengo, por exemplo, deveria fazer todas as vezes que achar que há um erro. Todos os clubes fazem isso. Todos os clubes, quando se julgam prejudicados pela arbitragem, reclamam, né? O Flamengo não, né? Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão!